na economia durante essa semana. Converso a partir de agora com Rodrigo Marcati, economista, CEO da Veda Investimentos. Boa noite, Rodrigo. Obrigado por nos atender um sábado, Rodrigo. Boa noite, Felipe. Boa noite. Prazer é meu. A semana foi marcada aí por várias altas. Aí na quinta-feira a gente teve aquele ajuste técnico, ou como a gente chama, há algum tempo atrás a gente simplificava dizendo aquela realização de lucros, né? E aí sexta-feira voltou a subir. Foi uma boa semana? Sem dúvida, né? Para a Bolsa de Valores já faz... até quinta-feira eram 7 pregões seguidos, né, de recuperação, né, vamos dizer assim, não vamos nem falar alta, porque a Bolsa estava super defasada, foram 7 pregões seguidos, aí na quinta deu uma... quase que subiu, né, passou grande parte do pregão em alta, depois no finalzinho realizou um pouco e acabou interrompendo esse ciclo. Na sexta, de novo, confirmou esse movimento de recuperação na Bolsa Brasileira, né, por conta, enfim, de uma melhora aí, tanto, acho que os principais motivos, né, acho que os balanços, né, os resultados das companhias que vieram sendo divulgados ao longo desses últimos dias, né, fechando esse ciclo de resultados, superou as expectativas do mercado, né, e aí a Bolsa acaba seguindo aí o que de fato é o lucro das empresas, né? E aí na sexta, de novo, a gente teve uma boa alta aí, confirmando mais de 5% na semana passada, né? A Bolsa recuperou bastante. Como o mundo de quinta até domingo parece que está estável, né? Não tem nenhuma grande notícia em relação à guerra, por exemplo, da Ucrânia, que é sempre um fator de instabilidade, e mesmo a outras questões geopolíticas, a gente pode pensar numa semana, um início de semana bom para a Bolsa Brasileira, segunda-feira? Olha, eu acho que a gente vem nesse ciclo de novo, né, de recuperação, né? Eu acho que o grande problema que a gente vinha enfrentando era o medo do mundo inteiro em relação à inflação. A gente teve lá nos últimos dias um resultado melhor da inflação brasileira, né, muito por conta ainda do reflexo das medidas do governo em cima de combustível no último mês. Então, a gente teve uma deflação até acima do esperado, de 0,68, mas nos Estados Unidos a gente também teve dados de inflação que trouxeram um pouco de diminuição em relação a esse medo que o mundo estava de uma alta de juros maior, que traria uma recessão mais rapidamente para as economias desenvolvidas. Então, o mercado começa a trabalhar, inclusive, com uma alta menor de juros pelo Fed na próxima reunião deles, né? Então, acho que isso trouxe um pouco de alívio, tirou um pouco de pressão nas curvas de juros, que, por consequência, tira a pressão das bolsas como um todo. A bolsa emergente dos países emergentes, como a nossa, elas acabam sendo beneficiadas. A gente teve um fluxo de entrada de moeda, né, de capital na última semana importante, né? Então, se esse movimento não for interrompido, que aparentemente não vai ser, a gente tem ata do FONC, né, do Federal Reserve, para ser divulgada na próxima semana. Eu acho que isso pode trazer alguma mudança, se for alguma surpresa, o que não é o esperado, pelas leituras e pelos pronunciamentos que a gente vem acompanhando dos diretores do Fed. A gente pode ver uma bolsa brasileira continuar esse movimento de recuperação, sim, né? Quando a gente olha historicamente o preço-lucro das empresas, que é o que de fato deve reger a bolsa no longo, né, no longo prazo, a nossa bolsa ainda continua bastante descontada. Bom, com relação à repercussão dessas questões ligadas ao Fed, à ata do Fed, no Brasil, a gente tem aí uma tendência ou de 0,25, estou falando de Selic nesse caso, na próxima reunião do Copom, ou de estabilidade, manter os 13,5. Dá para pensar que agora já começa, porque o Copom, na ata dele, também já fala em desaceleração das subidas, né? Essa situação dos Estados Unidos beneficia o Brasil nessa questão de voltar a recuar a nossa taxa Selic? Sem dúvida. A gente estava... o esperado é que fosse interrompido, de fato, nos 13,75 e que permanecesse assim
pelo menos até o final desse ano, né, onde o Banco Central vai ter mais tempo para acompanhar os desdobramentos disso na economia real, né, dessa magnitude de juros. Eu acho que ele meio que já sinalizou na última ata que pararia, né? Eu acho que o único sinal de alerta é justamente o fato da deflação desse mês ter sido provocada muito mais por conta dos preços administrados, ou seja, do governo ter interferido, e esse preço administrado ele vai ter reflexo lá na inflação do começo do ano que vem, porque esse imposto deve voltar, e aí vai ter uma, né, o mesmo ajuste que teve para baixo pode levar para cima de novo a inflação lá no começo do ano. Então, acho que o Banco Central só não vai ter uma postura mais categórica de que interrompeu de fato o ciclo, vai parar no 13,75 nesse momento, com possível queda para o começo do ano, porque tem essa pulguinha atrás da orelha. Eu acho que ele vai acompanhar, vai dando as sinalizações conforme as reuniões do Copom forem acontecendo, mas aparentemente, se fosse para apostar, eu acho que essa é o consenso de mercado, né? Ele para agora, né, e vê de fato como é que isso interfere nos preços, né, em todos os núcleos da inflação até o final desse ano. Os bons resultados da Bolsa jogaram ela para cima dos 110 mil pontos. Tinham caído abaixo dos 100, foi escalando, né? Foram várias ali de 105, 106, 105, 106, e agora a última de sexta-feira foi 112 mil. A gente pode pensar em quanto tempo em voltar ao patamar de 120 mil, que era o patamar bem pouco tempo atrás, 2 meses atrás, quando iniciou, né, um ciclo de dificuldades aí. A dúvida só é porque o Ibovespa, né, ele é muito concentrado, ele tem uma sensibilidade muito grande ao preço das commodities, né? No começo do ano, a gente viu a nossa bolsa atingir 120 mil pontos, justamente pelo motivo que você falou no começo da nossa conversa, que foi a guerra da Ucrânia, né, que fez as commodities valorizarem muito rápido, né, metais, como petróleo, e isso levou o Ibovespa praticamente por conta né, de Vale, Petro, muito rápido para cima. Agora a gente está vendo uma melhora mais generalizada dos preços dos ativos. Tudo bem que Petrobras segue muito forte, né, mas a Vale, por exemplo, nem tanto. Então a gente está vendo nessa última semana uma recuperação de empresas, inclusive, que sofreram muito nos últimos 12 meses, como o varejo, né, que é quem é mais afetado por inflação, por diminuição da atividade econômica. Se essas empresas, de fato, conseguirem fazer um movimento de recuperação, porque elas estavam muito depreciadas, a gente vai ver esse Bovespa melhorando, talvez de uma forma mais saudável, no sentido de que vai ser mais disperso o movimento, né? Não vai estar tão concentrado em poucas ações que representam um percentual tão grande do índice, né? A gente soma Vale, Petro e mais algumas empresas, a gente tem 30%, 40% do Ibovespa, né? Se a gente continuar tendo a melhora por conta de uma quantidade maior dessa cesta, eu acho que é até mais saudável do ponto de vista do investidor, que mesmo com a Bolsa a 120 mil pontos no começo do ano, sofria com a sua carteira bastante depreciada por conta de vários setores que não estavam reagindo, né? Quando a gente olha para o dólar, o que dá para pensar em termos de curto prazo? Olha, eu acho que ele está no patamar que, né, o dólar é sempre o mais difícil da gente prever, porque são 1 milhão de variáveis que impactam, né, balanço comercial, né, esse fluxo de estrangeiro para investimento, tanto bolsa quanto renda fixa, investimento direto, esse que praticamente não está existindo no momento. O investimento de curto prazo ele está super favorável para o investidor estrangeiro, né? A gente tem uma bolsa barata do ponto de vista até comparativo com outras bolsas de países emergentes, e a gente tem uma taxa de juros super atrativa, né? Quando a gente compara a taxa de juros real com o resto do mundo. Então, por esse motivo, eu acho que tem espaço para a nossa moeda valorizar mais. A gente já vem observando isso nas últimas 2 semanas, onde esse fluxo de capital estrangeiro aumentou bastante. Eu acho que pode continuar, eu acho que a gente pode ver de novo o real aí experimentando romper, né, o dólar
vindo para baixo de R$ 5. Eu acho que é possível a gente ver nos próximos dias isso, né? Não que isso seja a nossa expectativa de longo prazo. Eu acho que o câmbio de equilíbrio nesse momento está muito próximo de ser esse que a gente está observando agora, na casa de R$ 5, por aí. Perfeito. Rodrigo, deixei de te perguntar alguma questão que seja relevante você colocar para os nossos assinantes? Olha, eu acho que tirando esses dados de economia que de fato tem regido aí o mercado nas últimas semanas, tem a questão da eleição, né? Que eu acho que a gente está há 2 meses do primeiro turno e ela vai começar a ganhar cada vez mais protagonismo no mercado. É que como está muito polarizado, a gente não tem nenhuma chance agora de traçar um cenário do que será a economia a partir do ano que vem, dado que está completamente aberto o cenário, né, de eleição. Ela ainda não está tão, né, ainda não influencia tanto nos mercados, mas eu acho que conforme a gente vai se aproximando aí do primeiro turno, é bem possível que as eleições ganhem uma maior relevância no dia a dia. Mas isso é ruído, né? Isso não muda o preço das ações, isso, né, no longo prazo, isso não muda o resultado das empresas, é mais para a gente ficar observando, talvez até isso acaba trazendo mais oportunidade para o investidor. Isso está precificado, para usar o termo de vocês, as eleições estão precificadas, né? Como é que funciona ali? Porque a gente vai ter que acompanhar, é a política que vai interferir. Desta vez, o único fator diferente das últimas eleições presidenciais é Roberto Campos Neto, 1º de janeiro, ele vai estar lá na cadeira dele. A gente não vai estar discutindo quem será o presidente do Banco Central, como vai ser feita a guarda da moeda. A gente tem aí uma ideia de Roberto Campos Neto e equipe, e eles permanecem para o ano que vem garantidos por lei, a menos que a lei seja modificada. Mesmo assim vai levar um bom tempo para tramitar tudo dentro do Congresso, né? Eu acho que não está precificado nenhuma história de eleição, porque, primeiro, né, a gente hoje não tem o fator surpresa, né? Tanto Lula quanto Bolsonaro, neste momento, eles não são surpresa para o mercado, né? Ambos já foram ou está como presidente, né? Então, acho que isso diminui um pouco da aversão a risco, né? Com os dois nomes. O que eu acho que pode acontecer é que, conforme for passando o tempo, a gente vai ter mais visibilidade do programa mesmo, né? Do programa econômico de ambos, né? Que ainda não é claro, e eu acho que com os debates acontecendo, isso vai ficar mais visível. Agora, eles estão sinalizando cada vez mais para o meio, né? Eu acho que essa é a estratégia de ambos, né? Eles têm ali, cada um a sua formação já, né, nos extremos, e é natural que agora eles comecem a sinalizar para o centro para angariar um percentual maior de votos, né? O Bolsonaro vai fazer isso através dos pacotes de auxílio, né? Ele já está fazendo, né? Começou essa semana, vai beneficiar uma grande parte da população. E o Lula tem tentado cada vez mais se aproximar do mercado financeiro, né? Sentando com empresários, sentando com banqueiros, para tentar dialogar, para tentar mostrar um programa menos radical. Vamos ver, conforme isso vai passando, né, se de fato faz sentido e como é que o mercado reage ao programa econômico de ambos. Nesse momento, eu acho que ainda não dá para precificar, porque é muito incerto, né? Qual vai ser a postura de cada um. Mas não está fazendo preço, né? Não está fazendo preço. Tá bem. Quero te agradecer muito por conversar conosco nesse final de semana. Um excelente domingo para você, né? Até a próxima. Obrigado e um feliz Dia dos Pais a todos. Eu ia te perguntar se você era pai. De 2. Então, feliz Dia dos Pais. Eu até fiquei pensando, assim, pergunta ou não pergunta. Então, feliz Dia dos Pais. Foi nessa batida aí, um excelente domingo, mas então agora direto aí. Curte bastante. A gente promete não te incomodar amanhã, tá bom? Imagina, estou à disposição se precisar, Felipe. Obrigado, boa noite. Um abraço.